Olá, ouvintes da Palavra de Deus. Eu vos saúdo na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje tem uma palavra de Deus para o nosso coração. Palavra essa que vem falando sobre uma adoração verdadeira ao nosso Deus, ao nosso Pai. Quando nós nos prostramos diante de Deus, o adoramos em espírito e em verdade, nós mostramos para Deus o quanto nós o amamos e o quanto nós somos dependentes da presença dele na nossa vida. Algo que eu trago hoje para a tua mente, para o teu coração, é que não podemos vivermos sem Deus. É impossível que o ser humano viva sem Deus, porque Deus é o autor e consumador da nossa fé. Deus é quem nos deu a vida, é quem cuida de nós, e o ar que nós respiramos vem de Deus, vem do Espírito Santo. Se temos vida, temos Jesus. Se não temos Jesus, não temos vida. Então hoje nós iremos aprendermos algo maravilhoso e tremendo da parte de Deus. Eu queria pedir a você neste momento que abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 4, no verso 23. E vai dizer assim a palavra de Deus para o nosso coração neste momento. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É uma palavra poderosa de Deus para o nosso coração. Vamos meditarmos junto na Bíblia Sagrada, em João capítulo 4, verso 23 e o 24. Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, devemos chegarmos diante de Deus com o coração sincero. Adoração a Deus é algo que devemos mostrar com sinceridade, com amor. E hoje estamos aqui falando sobre adoração, adorando a Deus em espírito e em verdade. O interessante é que podemos entender o que significa este versículo. É um versículo que fala fortemente ao teu coração e ao meu coração quando diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Vamos entender o significado deste versículo bíblico? Fiquem atentos, porque aqui nós entendemos a palavra de Deus. Deus não é de confusão, e a palavra de Deus não pode estar em dúvida e nem em confusão na sua mente. E por isso pregamos e explicamos para que você possa entender cada versículo bíblico da Bíblia Sagrada, ok? Bom, este versículo de João, capítulo 4, no verso 23, significa que os verdadeiros adoradores de Deus devem adorá-lo de acordo com a sua natureza, ou seja, no íntimo do seu coração. Vou falar mais uma vez para que você entenda o significado deste versículo de João 4:23. Aleluia! É um versículo maravilhoso, é um versículo tremendo de Deus para
o nosso coração. Aleluia. Entenda que este versículo significa que os verdadeiros adoradores devem adorá-lo de acordo com a sua natureza, ou seja, no íntimo do seu coração. Aleluia. Adorar a Deus de coração, alma e espírito. Adorar a Deus com sinceridade. Deus conhece os verdadeiros adoradores, como nós meditamos aqui em João 4, no verso 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ele importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus conhece os verdadeiros adoradores, ok? Então, por isso entendemos este versículo bíblico. Adorar em espírito e em verdade. O que significa adorar em espírito e em verdade? Adorar a Deus em base na verdade de quem Ele é e do que Ele representa, ok? Viver de acordo com os princípios de Deus, viver de acordo com a verdade revelada nas Escrituras Sagradas e em Jesus Cristo, nosso Senhor. Adorar a Deus no recôndito da alma, adorar verdadeiramente. O versículo completo é: mas vem a hora, preste atenção, o versículo completo de João 4, 23, aleluia, mas vem a hora e já chegou, preste atenção, a hora já chegou, não há mais tempo, aleluia, para adorar a Deus verdadeiramente. O tempo está passando rápido e por isso a Bíblia diz nesse versículo: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, Deus é espírito. Hoje nós entendemos sobre adoração em espírito e em verdade. A Bíblia relata para nós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso, a adoração em espírito e em verdade vem daqueles que já têm o Espírito de Deus habitando em si. Entendemos adoração em espírito, em verdade. E Jesus ensina o quê? Jesus ensina várias coisas, meus amados irmãos. Jesus ensina várias coisas. Aleluia. Então, quando Jesus ensina várias coisas neste versículo em espírito, indica o nível em que ocorre a adoração verdadeira. Devemos comparecer diante de Deus com total sinceridade e um espírito disposto. Aleluia. Um espírito disposto. Aleluia. Um espírito com disposição de ânimo, dirigido pela vida e atividade do Espírito Santo. Aleluia. Verdade, aleluia, é uma característica de Deus. Verdade. Por isso fala verdade, adoração em espírito e em verdade. É uma característica de Deus, porque Deus é verdadeiro. Como está em Salmo 31, versículo 5, e também Romanos, capítulo 1, verso 25 e 37, aleluia, e 3 também, aleluia, no versículo 7, e também 15 no versículo 8. Encarnada em Cristo, devemos estar encarnados em Cristo, a verdade em Cristo Jesus, que nos importa adorar a Deus, ficar firme na presença do Senhor. É algo maravilhoso e tremendo. Então, entendemos que uma adoração verdadeira é aquela que nós
nos lançamos diante de Deus, nos prostramos diante de Deus para o adorar em espírito e em verdade. Aleluia, glórias a Deus. Devemos sempre prestar muito bem atenção na adoração, porque Deus, Ele não divide adoração. E por isso, seguindo aqui a palavra de Deus, nós entendemos algo que vem mexendo profundamente com o nosso coração quando falamos em adoração. Não pode ser uma adoração de qualquer maneira a Deus, mas uma adoração verdadeira, uma adoração em espírito e em verdade, porque a característica de Deus é a verdade. Aleluia, viver a verdade, mostrar a Deus a verdade, sinceridade no nosso coração quando nos apresentamos diante dele. É por isso que estamos aqui meditando nesta palavra em João 4, verso 23. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Preste atenção, Deus procura os verdadeiros adoradores, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. É por isso que eu falei no início desta ministração da palavra de Deus, que Deus conhece os verdadeiros adoradores. Deus conhece aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. A Bíblia é clara quando relata para mim, para você, para todos nós, que há diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Aqueles que servem a Deus, eles têm a diferença no meio dos ímpios. Ele é luz no meio das trevas. Aleluia. Uma certa feita, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não vai tropeçar, porque só tropeça aqueles que andam no escuro, nas trevas, nas noites. Quando Jesus passa, as trevas são dissipadas através da luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então entendemos que Deus conhece os verdadeiros adoradores. Eu pergunto a você neste momento: você tem adorado a Deus com sinceridade no teu coração? Você tem buscado a Deus, mostrando a Ele o quanto você é dependente da presença dEle no seu lar, na sua vida e na sua família? Você abriu a porta do seu coração quando Jesus bateu para Ele entrar, cear com você e você com Ele? Quantas vezes Jesus disse para mim e para você: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, como está em Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30. Jesus, Ele nos chama, Ele nos convida, Ele nos abraça, Ele nos ama. Ele não quer que nenhum de nós se percam, mas que todos sejam achados, para que todos nós possamos sermos abençoados nesta terra, prósperos, felizes, com as coisas dando certo em tudo que nós formos fazermos, porque Deus abençoará o trabalho de nossas mãos, e aonde nós colocarmos as nossas mãos, abençoado será. Aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, ali será o nosso território. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Deus vai preparar uma mesa no deserto para nós, na presença dos nossos inimigos, mostrando para eles que Ele, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, é conosco quando nós o adoramos em espírito e em verdade. Hoje eu convido você
a buscar a presença de Deus. Convido você a se prostrar diante de Deus neste momento e falar com Ele assim: Senhor Deus, estou aqui diante da Tua presença, meu Senhor. Te peço que o Senhor me cubra com o Teu manto sagrado, me esconda debaixo das Tuas asas perfumadas de amor, nos cubra com o Teu sangue, Senhor, e nos livre de todos os males. Senhor Deus, me dê um coração puro, um espírito reto, me ensine a andar nos Teus caminhos e a fazer a Tua vontade. Não me entregue nas mãos dos inimigos e nem nas mãos dos adversários por causa dos pecados cometidos, mas que o Senhor possa nos perdoar e nos livrar dos inimigos e dos adversários. Quando você se aproxima de Deus, falando assim, com sinceridade no seu coração, Deus, aleluia, Ele estende as mãos dele, aleluia, em sua direção e começa a trabalhar na tua vida, na minha vida, na nossa vida de uma maneira poderosa, de uma maneira grandiosa, aleluia, porque o nosso Deus, Ele está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para quem Jesus falou essa palavra que está aqui em João 4, no verso 23, Jesus falou isto para a mulher de Samaria. Aí você pergunta para mim neste momento: o que é isso? O que você está dizendo? Eu estou dizendo que Jesus falou esta palavra, aleluia, que nós devemos adorar o Pai em espírito e em verdade, para uma mulher de Samaria. O que é uma mulher de Samaria? É uma mulher samaritana. Aquela mulher estava no poço de Jacó, tirando água. Quando Jesus chega no poço de Jacó e fala: mulher, me dá um pouco desta água. Aleluia. E Jesus disse para aquela mulher: esta água que eu lhe der, aleluia, você nunca mais terá sede. A mulher ali estava falando com o próprio Senhor Jesus e não sabia, até o momento que Jesus se apresenta a ela: sou eu mesmo que falo contigo, para você meditar e ver que a palavra que está saindo da minha boca, ela vem de Deus e está na Bíblia Sagrada. Você vai meditar na Bíblia Sagrada, aleluia, em João 4, no versículo 1 em diante, e você vai entender que este versículo que eu trouxe para você nesta ministração desta palavra, que nós devemos adorar o Pai em espírito e em verdade. Jesus falou isso para a mulher de Samaria. Jesus falou isso para a mulher de Samaritana. Ela estava tirando água no poço que Jacó havia furado, no poço de Jacó. Mas aquela água, ela ia beber, ia ter sede novamente. O que eu quero dizer é que quando nós bebemos da fonte certa, a fonte que é Jesus Cristo, nós nunca mais teremos sede, porque esta água, ela não só matará a nossa sede física, mas estamos falando da sede espiritual, buscando o Espírito Santo, o que representa a água. A água representa purificação do corpo, da alma e do espírito. Aleluia. Aqui nós pregamos de acordo com a palavra de Deus, para que você entenda e não saia daqui com a sua mente confundida. Aleluia. Espero que esta mensagem de Deus, ela tenha falado fortemente ao teu coração, porque assim falou ao meu. Porque hoje importa, e já é a hora, já chegou a hora em que os adoradores devem adorar o Pai em espírito e em verdade, ok? Para aqueles que não me conhecem, eu sou evangelista do canal Aliança com Deus. Fiquem à vontade e volte sempre. Visite as nossas playlists e esteja aí recebendo aquilo que Deus tem preparado para você. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Assim quer Deus, em nome de Jesus. Graça e paz.